Oi, oi, boa tarde! Gente, vocês se deram conta de que nós estamos chegando já na época do final desse ano? Falta pouquinho, bem pouquinho, né, para acabar. E eu me peguei pensando sobre isso essa semana, me dei conta de algumas coisas, porque é uma época onde o que acaba acontecendo, né? Quando a gente está falando do emagrecimento, é uma época onde existe muito forte a tendência de deixar para depois. É ou não é verdade? Podem me contar aqui quem, em algum momento da sua vida, já deixou para o ano que vem, porque se deu conta que era novembro, dezembro, final do ano. Acontece. Aí acontece muito, muito, muito frequentemente, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? Aquelas frases vêm, tá? Aquelas frases vêm na nossa mente mesmo. Agora é tarde, agora não vale mais a pena. Em janeiro eu começo, tá? E para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, eu sou a Gladys, sou nutricionista e sou fascinada pelo tema emagrecimento. Estudo muito sobre o assunto, isso porque eu mesma já passei por um processo de emagrecimento e porque eu entendo esse processo de outra forma, uma forma que foge do tradicional. E aqui eu descomplico esse assunto para você. E eu quero trazer essa questão, tá? De que tem quem nessa época de que tá faltando um mês, aí 40 dias para acabar o ano, vai acabar fazendo loucuras e besteiras para emagrecer pro projeto verão. E vai ter quem não vai nem dar o primeiro passo, não vai fazer nada, tá? E as duas coisas fazem mal. Por que as duas coisas fazem mal? Primeiro, o projeto verão, ele é péssimo porque tem prazo para começar e tem prazo para acabar. Então, para emagrecer, aquela tal daquela história, eu quero emagrecer para o Natal. Então tem prazo para começar, tem prazo para terminar. E o segundo, aquele momento, aquela situação onde já é dezembro, já é novembro, então não vale a pena começar, vou deixar para o ano que vem. Esse é o projeto Ilusão. E no projeto Ilusão, gente, a gente pensa que tá no comando e na verdade não tá. A gente pensa que tá decidindo começar no ano que vem, mas a gente não tá decidindo. A gente só tá seguindo um fluxo de procrastinação que faz a gente empurrar para depois, que faz a gente empurrar pro ano que vem. E quando vê, passa ano, entra ano, sai ano, a gente tá no mesmo lugar prometendo a mesma coisa e desejando ainda a mesma coisa, tá? Se isso faz sentido, comenta pra mim, compartilha essa live. Então o assunto de hoje é isso: como conseguir mudar isso e emagrecer no final de ano sem ser projeto verão e sem ser projeto ilusão também, né? Então, só que eu preciso dar um recado antes, eu preciso, na verdade, alertar, tá? Eu quero que vocês pensem também se essa frase ela já passou pela cabeça de vocês. Se esse pensamento do, bom, agora é novembro, não vale a pena começar, eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o Natal. Se já passou pela cabeça de vocês, eu preciso falar uma coisa. Se essa frase, ela existe na mente de vocês, porque o que eu defendo, tá? Que o nosso mindset, a nossa maneira de pensar, de ver a questão do emagrecimento, de ver a alimentação, a relação que a gente cria começa aqui, nas crenças que a gente tem, na forma como a gente pensa, tá? Se eu tenho esse mindset, esse pensamento de agora é tarde demais e vou deixar para o ano que vem, vou começar em janeiro, eu lamento muito pelo que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. Se esse pensamento existe, você não começa em janeiro. Você não começa em fevereiro, você não começa em março, nem em abril, nem em maio, nem em junho, nem em julho, você não vai começar. Por que eu digo isso? Porque quando nós não estamos
dispostos, tá? A começar agora, porque vai ter o Natal e o Ano Novo logo ali, a gente não vai começar nunca. Porque olha só, a gente não tá sendo prioridade. Se eu não começo agora, porque é novembro, porque daqui a pouco é Natal, porque daqui a pouco é Ano Novo, eu não vou começar, eu não tô disposta a começar e o meu emagrecimento ele não está sendo prioridade. E vocês vão me dizer, mas Gladys, eu quero sim emagrecer, eu queria muito até o final do ano, eu quero ter resultados, mas você não está disposta a começar agora. Então o seu emagrecimento não é prioridade. Ah, mas eu quero. Querer não é colocar como prioridade. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu deixo de começar agora para começar em janeiro, e eu já falei para vocês, quando a gente tem essa mentalidade de não começar agora porque o Natal tá logo ali, em janeiro eu começo, a gente não começa em janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril, nem maio, nem junho, nem julho. Vai passar o ano, a gente não vai fazer nada. Por quê? Porque em janeiro a gente não vai começar, porque talvez tenham férias. Em fevereiro, março vai ter carnaval, depois vai ter Páscoa, vai ter Dia das Mães, vai ter Dia dos Namorados, vai ter Dia dos Pais, vai ter Mês das Crianças, vai ter aniversário, vai ter casamento, vai ter jantares. Não vai passar um santo mês que não vá estar acontecendo alguma coisa na nossa vida, algum evento, alguma data comemorativa, alguma função que envolva comida. E quando a gente não começa, agora, por exemplo, esse ano, porque o Natal já está chegando, porque o Ano Novo já está chegando, quando a gente menos esperar, ele vai chegar de novo e a gente não fez nada, e a gente não começou. E assim vai, gente, e assim vai, e quando vê, passou a vida. Então, quando existe essa mentalidade agora não vale a pena porque tá perto do Natal, do Ano Novo, não tá sendo prioridade. Então, se a gente acha que não vale a pena, a gente está com uma mentalidade de dieta muito forte instalada na nossa mente. E mentalidade de dieta não funciona para emagrecer. O que é mentalidade de dieta? Mentalidade de dieta é aquela coisa da restrição, da proibição, do ter que fazer. Então, por que muitas vezes a gente desiste de começar qualquer coisa em novembro e empurra para janeiro? Porque a gente tá pensando na dieta, naquela coisa restritiva, naquela coisa sofrida, naquela coisa sem graça, uma alimentação que não traz prazer nenhum. Isso não vai funcionar. Isso faz a gente empurrar. Ah, eu vou fazer, mas ao mesmo tempo eu não faço, porque não tá sendo prioridade. Aquilo não está sendo prioridade. Entendem isso? Porque o que é o pensamento, a mentalidade da dieta? Ah, vou ter que abrir mão de tudo que eu gosto, vou ter que comer muito pouco, vou ter que passar fome, passar à vontade, vou ter que cortar isso, cortar aquilo, e é Natal, e eu vou visitar minha família, e eu vou visitar os meus amigos, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e eu não vou poder comer. E aí é um prato cheio, um álibi quase perfeito para fazer a gente deixar para depois, deixar para o ano que vem. Acontece, gente, que a gente, quando pensa assim, quando existe essa mentalidade, nós estamos olhando do jeito errado para o emagrecimento. Qual é a mentalidade que sim, que faz a gente sair do lugar, que faz a gente ter aquele estímulo de dar o primeiro passo, mesmo sendo um mês próximo do Natal, mesmo faltando 30 dias para acabar o ano. É quando a nossa mentalidade, ela não está mais no ter que fazer isso, aquilo ou aquele outro para emagrecer. É quando a nossa mentalidade, ela muda pro eu quero fazer isso, para fazer dar certo o meu emagrecimento. Quando a gente tá com essa mentalidade fortalecida, a gente não vai se importar
com dia, mês, ano, se tá sol, se tá chuva, se é dia santo, se é feriado, a gente faz. E essa, muitas vezes, é a diferença entre ter sucesso no emagrecimento, alcançar os resultados que a gente quer ou não. E começar em dezembro tá longe de fazer aquelas coisas que fazem a gente perder 20 quilos em um mês, 13 quilos em 15, 20 dias. Tá longe disso, porque isso é mentalidade de dieta também. Quando a gente precisa deixar para o ano que vem para dar um passo em prol da nossa autoestima, do nosso bem-estar, do nosso autocuidado, da nossa confiança, quando a gente precisa deixar isso para depois, porque tem um evento chegando, gente, nós estamos nas mãos da comida. A comida está governando a nossa vida. Porque eu não começo nada, eu não dou passo nenhum em direção a um emagrecimento que eu sonho, que eu desejo, que eu sei que vai me fazer bem, que vai fazer eu me olhar no espelho e me sentir linda, maravilhosa, que vai trazer minha autoestima de volta, mas eu não faço isso porque o Natal tá chegando, então a gente tá na mão da comida. Vocês têm noção do perigo que é essa situação? Isso é muito sério, muito, muito, muito sério. Enquanto a comida comanda a gente, enquanto a comida comandar você, o emagrecimento não vai acontecer. E eu sei disso porque eu vejo isso. Eu vejo isso nos meus pacientes, eu vejo isso em quem entra para os meus grupos, eu vejo isso todos os dias. Enquanto a gente está nas mãos da comida, não vai dar. Porque eu sou dependente da comida para me sentir bem, para me sentir feliz. E uma coisa não fecha com a outra, não bate com a outra. Enquanto eu tô dependente da comida, eu não estou no comando dela. E o emagrecimento só vai acontecer quando eu estiver no comando. O seu emagrecimento só vai acontecer quando você estiver no comando. E essa mentalidade de não vou começar agora porque já é quase final de ano e vai ter Natal, mostra que você não está no comando. A comida está comandando você. Entende o que eu tô tentando trazer com isso? E isso que eu tô falando, gente, vale para qualquer peso que se deseje eliminar. Sejam 2 quilos, sejam 10, sejam 20. Porque pensa aqui comigo, se hoje, tá? E eu falo aqui sobre emagrecimento, tá? E tudo que eu vou falar aqui eu vou direcionar para emagrecimento. Se hoje, você que tá aí assistindo, me ouvindo, tem 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos ou mais que deseja eliminar, que deseja emagrecer, é porque já deixou para janeiro, já deixou para depois do Natal, já deixou para depois do Ano Novo, muitas vezes. Muitas vezes. Se hoje não são 15, 20, 10 quilos, mas são 2 ou 3 quilinhos que você quer eliminar, mas você tá com essa mentalidade de agora não, já é final do ano, em janeiro eu começo, presta muita atenção, porque hoje são 2 ou 3, mas você está trilhando o caminho dos 20 daqui a alguns anos. Você está construindo um caminho que vai te levar a deixar para depois no ano que vem, deixar para depois no outro ano, deixar. Quando você menos esperar, quando se der conta, vai ter acumulado 15, 20 ou mais. E aí o trabalho é mais longo, o caminho é mais árduo, é mais difícil. E tudo começa, gente, nessa mentalidade do agora não vale a pena. Se cuidar não vale a pena, se amar não vale a pena, fazer coisas positivas por si, pela sua autoestima, pelo seu autocuidado, não vale a pena, porque isso não pode jamais estar atrelado a evento, a Natal, a Ano Novo, a Páscoa, a eleições, Copa do Mundo, viagem. Não.
precisa ser projeto de vida. Um projeto onde nós estamos no comando, não importa o que esteja acontecendo. Sabe? Isso é muito, 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 é uma das bases de quem consegue emagrecer de verdade. É dar um chega pra lá nessa história do amanhã eu começo, segunda eu começo, é novembro, daqui a um mês é Natal. Poxa, tem um mês pela frente. Dá para fazer muita coisa. E o Natal é um dia. O Ano Novo é outro dia. E aí, nesse período, claro, a gente entra em férias e tudo mais, mas sempre há algo que possa ser feito, independentemente da situação, do contexto. Sempre há. E só para deixar claro aqui para vocês, tá? Eu não acho que todo mundo precise ou tenha que emagrecer, tá? Mas eu penso que quem quer emagrecer, quem tem esse desejo, deve buscar fazer isso e precisa acordar muitas vezes para a realidade. Precisa se dar conta de como está construindo esse caminho, muitas vezes se afastando mais do que se aproximando desse resultado que busca, que deseja, que almeja. E aqui entra aquela questão da aceitação. Porque existe hoje muito esse discurso, né, do ter que se aceitar. E acaba entrando a gente acaba entrando numa confusão entre o que é se aceitar com se resignar a uma condição que a gente vive em relação ao peso, em relação ao corpo, mesmo sendo infeliz desse jeito. Mas a gente não conseguiu mudar, então a gente aceita. Na verdade, nós não estamos aceitando, nós estamos desistindo de mudar essa situação. Aceitar-se tem a ver, gente, com entender que não existe um corpo perfeito, que não existe um corpo ideal e que a gente precisa buscar um resultado que seja coerente com a vida que a gente vive, que seja coerente com aquilo que a gente é capaz de fazer, que seja coerente com a idade que a gente tem, que seja coerente com a realidade financeira que a gente vive, que tenha coerência com o tempo que a gente tem para dedicar nisso também. Se aceitar tem a ver com entender que sim, que eu vou ser imperfeita na busca do emagrecimento, que eu não vou ser 100%. E que eu não preciso ser 100%, porque 100% na nossa cabeça é muitas vezes fazer coisas que nem estão ao nosso alcance. E aí a gente tenta fazer aquilo, não dá conta e acaba desistindo, porque não tinha a menor condição de colocar em prática. Ou a gente exagera em ações em busca do tal do emagrecimento, do tal do projeto verão. E como eu falei, ele tem prazo de validade. E o que acontece? Passou o Natal, a gente fez um monte de coisa, sofreu, se restringiu, se privou, emagreceu sem saúde. Passou o Natal, a gente não aguenta mais, a gente precisa mais se livrar daquele estresse todo que foi a tal da dieta, que eu não sou a favor. E aí passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro, passa março. Só de pensar de ter que fazer aquilo tudo de novo, a gente já dá um passo atrás. E não começa. Isso vai acontecendo durante a nossa vida toda. E quando eu falo de se aceitar também, tem algo muito importante que eu preciso trazer para a gente pensar. Já falei isso outras vezes, mas é importante reforçar. Essa história da aceitação, o discurso que tem muito agora por aí, peso não importa, peso não é tudo, peso blá blá blá. O número da balança, o peso que a gente tem, ele não define quem a gente é, mas ele define sim como a gente se sente. E se a gente se sente mal, se a gente se sente frustrada, se a nossa estima tá baixa por causa desse peso, ele importa sim. E eu não tô dizendo que estar com mais peso significa não ter saúde, significa que tá errado, não. Se
A pessoa tá com mais peso, ela tá bem, ela tá saudável, ela se aceita e ela se ama de verdade, não tem problema. É lindo. Defendo isso. Agora, se aquele peso que eu tô me faz mal, eu me olho no espelho, eu não me gosto, eu quero vestir uma roupa que não me serve por causa daquele peso, eu choro escondido, eu não me olho no espelho, eu fujo das fotos, eu não quero mais nem sair, ele importa e você precisa dar um jeito de mudar essa situação e não dá para esperar para janeiro. Gente, se esse peso, se essa autoestima tá baixa, esse peso tá importando para você. E o contexto, o resultado só vai mudar quando isso for resolvido. Então, cuidado para não cair no discurso de que peso não importa. Ele não define quem você é, mas ele define como você se sente muitas vezes. E para mudar esse sentimento, precisa mudar o que está gerando esse sentimento. E se for o peso, então esse peso precisa ser mudado. Só que precisa ser mudado hoje. Por que não hoje? Por que depois do Natal? Lembra que eu falei que se eu só consigo tomar uma decisão depois de um evento, uma decisão em prol da minha saúde depois de um evento que envolve comida, a comida está me comandando. E enquanto a comida estiver me comandando, eu não saio do lugar, eu não evoluo, eu não conquisto o meu emagrecimento. Pergunta como eu sei. Eu vivi isso. Eu vivi isso e eu vejo os meus pacientes vivendo isso. Então, claro que do outro lado também, tá? Me aceitei. Isso também não significa desistir, vou aceitar que eu não consigo, então vou chutar o balde, porque já que eu não tenho aquele corpinho lá da fulana, então dane-se. Não, gente, se aceitar é se aceitar de verdade, é validar o corpo que você tem, porque não existe o corpo perfeito, como eu já disse, mas fazer o melhor que possa ser feito, né, para viver bem com esse corpo, para viver com essa autoestima, para melhorar isso, para buscar validar isso. E isso se faz todos os dias, não é segunda-feira, não é em janeiro, não é fazendo dieta. Porque uma coisa que é fundamental de entender é que mindset, mentalidade que emagrece, ela, além de ser uma mentalidade que valoriza o médio e o longo prazo, ela é uma mentalidade de constância. Então, como eu disse no começo dessa conversa, não dá pra gente ir para os extremos, não dá pra gente fazer loucuras nesse período para ter um resultado específico na balança até o Natal, mas também não dá pra gente não fazer absolutamente nada. Existe um caminho do meio. Só que esse caminho do meio, ele precisa ser começado e mantido para a vida toda. E se a gente parar para pensar, o ano passa assim, ó, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Quando eu pisquei, é dezembro de novo. Se eu deixo para janeiro agora, em janeiro eu tiro férias, depois em fevereiro eu vou pro carnaval, depois em março, não sei, daqui a pouco tem Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre vai ter alguma coisa. O mundo não vai parar a vida social para me deixar emagrecer. O mundo não vai favorecer isso, porque isso até não é nem interessante para a indústria, por exemplo, para a mídia. Então, sim, às vezes, tudo ao nosso redor vai jogar contra. E é preciso que a gente se coloque numa posição de comando, de decidir o que eu quero afinal para minha vida. Vamos pensar agora, tá? Que tô gravando em 2022, mas isso aqui serve para qualquer momento. O que eu quero para mim em 12 meses, em um ano? Porque a gente também fica muito preso nessa contagem de ano. O ano começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Não! De hoje, daqui a 365 dias foi um ano. E se eu comecei há 2 meses atrás, em 365 eu tenho um ano. Vamos romper com esse ciclo fechadinho, de que começa aqui e termina ali. Não, começa em qualquer momento e não termina mais. Mas a gente se prende muito nessa caixinha, de que começa aqui e termina ali. Então, se eu não comecei aqui, daqui a pouco vai terminar, não vale a pena. Então, eu deixo para começar quando o ano começar.
mas o ano começa todos os dias, porque daqui a 365 vai ter passado um ano. Então, por que? A minha pergunta é essa, por que não agora? Por que depois do Natal? Por que em janeiro? Por que depois da Páscoa? Por que depois do Dia dos Namorados? Por que depois? E aí eu volto para o início. Se eu sinto a necessidade de deixar para depois, infelizmente, por mais que eu deseje, que eu queira e que eu sei que eu ficaria feliz se eu emagrecesse, isso não é uma prioridade. E enquanto não for prioridade, o Natal vai ser um problema, o Ano Novo vai ser um problema, o aniversário vai ser um problema, o casamento vai ser um problema, o estresse vai ser um problema, a chuva vai ser um problema, o frio vai ser um problema, o calor vai ser um problema, a TPM vai ser um problema, o cansaço vai ser outro problema, tudo vai ser um problema. Quando eu mudo a minha mentalidade para a frase, eu quero fazer isso, a gente vai fazer, gente. A gente faz, não importa o que aconteça. A gente faz apesar do Natal. A gente faz apesar do Ano Novo. A gente faz apesar da Páscoa, apesar do verão, apesar do inverno, apesar do feriado, apesar das férias, apesar da praia, apesar de tudo que possa acontecer. Tá? Então, essa conversa de hoje, eu trouxe para isso. O ano está se encaminhando para o final, é importante a gente começar a refletir sobre algumas coisas. O que eu construí por mim nesse meu último ano? Nós estamos em novembro, de novembro do ano passado para agora. O que eu construí, onde eu estava há um ano atrás, há um ano cíclico, não um ano calendário, onde eu estava há um ano atrás. O que eu desejava em novembro do ano passado, pensando nessa questão de peso, né, de emagrecimento, onde eu estava querendo emagrecer e hoje eu continuo querendo emagrecer, então já se passou um ano. Eu já esperei janeiro e o janeiro passou, eu não fiz. Eu já esperei fevereiro passou, eu não fiz. Eu esperei o carnaval passou, eu não fiz. E aí vem a eleição, e aí vem Copa do Mundo, e aí vem Olimpíadas, e aí vem viagem e quando vê, a vida passa. E pode doer lá no final, sabe, gente? Pode doer porque dá aquela sensação de que, poxa vida, né? Podia ter sido melhor, podia ter sido diferente, eu podia ter conquistado isso e não deu. E tudo começa no que eu vim falando aqui. Tudo começa na dependência e na relação, muitas vezes, tóxica mesmo, que a gente vive com o alimento, de estar sendo comandadas pela comida e não estarmos no comando dela. Tá? Eu trabalho isso muito com os meus pacientes, colocando realmente as pessoas no comando da alimentação, e é só quando isso acontece que o emagrecimento, aquele emagrecimento que é para a vida, que é para sempre, acontece. E de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem passar restrição, sem passar raiva, comendo coisas gostosas, aprendendo a respeitar a cultura, aprendendo a respeitar a nossa individualidade de gostos, de possibilidades também. Então, isso são coisas muitíssimo importantes de serem avaliadas. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem deixar algum comentário? O que vocês entenderam do que eu falei? Concordam, não concordam? Me contem aí como que foi. Para quem chegou mais tarde, tá? Vou deixar salva essa conversa também. Será que vale a pena, então, começar em dezembro, em novembro, que seja? Quando a vida vale a pena, gente, todo dia é dia, tá? Toda hora é hora, não importa. Daqui a um ano, a gente pode estar se perguntando por que eu não comecei lá atrás, por que eu não dei aquele meu passo lá atrás, né? Quando a gente olha para um ano que se passou, o que aconteceu, o que eu fiz, onde eu estava, onde eu estou. Tô melhor que há um ano atrás? Tô pior? Tô no mesmo lugar? E se eu deixar para o ano que vem, será que como que vai ser lá na frente, daqui a um ano? Tá, gente? Espero ter colaborado com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo conteúdo. Até mais!